Maestro, mais uma vez, meu irmão, estamos aqui reunidos para falar de um clássico, e mais uma vez para falar de um clássico que faz parte da história, que vai somar aí para as estatísticas, para os dados. O Náutico elimina o Santa Cruz e está garantido em mais uma decisão do Pernambucano. Fala, Celso, boa noite, Atos. Todo mundo já está aqui no chat, Márcio aqui que está com a gente também, quem já está acompanhando. E até para quem está vendo no dia seguinte também, né? Tem alguns números que a gente vai trazer nessa noite, mas para não falar tudo, até porque eu estou colocando no ar ainda também, né? Não tem nem como falar tudo, mas assim, o que dá para dizer agora é que essa semifinal, ela foi um tirateima do Clássico das Emoções. Nesse modelo de semifinal e final, que foi implementado no Campeonato Pernambucano em 2010, porque até 2009 poderia ter final, mas naquele modelo, né? Se um ganhasse um turno, outro turno, tinha campeonato, como foi o de 2009, inclusive, que não tinha final, era campeão direto. Desde 2010 tem essa obrigação de final e tem também a fase semifinal. E nesse contexto, já são 17 anos, Náutico e Santa Cruz nunca se enfrentaram na final, mas já se enfrentaram 7 vezes na semifinal. Que coisa curiosa, assim. Não teve nenhuma. Impressionante. Pô. A última final do Clássico das Emoções, inclusive, foi em 2004, 22 anos, foi aquela que o Náutico, que a bola bate na bandeirinha e 3-0 na bola. E nessas 7 semifinais, estava 3-3. Detalhe, o Santa chegou a abrir 3-1 em classificações. Mas aí o Náutico passou nas últimas 3. O Santa tinha passado 2013, 16 e 20. O Náutico tinha passado logo no primeiro encontro, 2010, né? O Náutico fez 1-0 em semifinais, aí o Santa virou para 3-1 com 13, 16 e 20, e aí o Náutico emendou essa sequência com 21 e 22 quando foi campeão, e aí o torcedor do Náutico deve ficar otimista com as últimas 2 vezes que pegou o Santa na semifinal, foi campeão pernambucano, e agora 26 chega e, curiosamente, chega com um futebol melhor. Não, se bem que ali a final foi com o Retrô, né? 22. E 28 estava equilibrado na pandemia. Mas a gente vai debater mais para frente. Mas em relação ao futebol, talvez seja o melhor futebol que o Náutico teve. O de 21 foi muito bom também, né? Também. Também. Com o Hélio, inclusive. Isso, não por acaso. Mas enfim, em semifinais, o Náutico agora, nesse tiratema, nesse cenário, o Náutico faz 4-3 e vai chegando. Agora chegou, porque não vai enfrentar mais, né? Só se o Santa quiser fazer um amistoso ou o Náutico e, enfim, topar. Porque jogo oficial. O Náutico também não está na Copa do Brasil, então não tem nem esse risco de acontecer esse confronto. Então, esse jogo Santa e Náutico só deve voltar a acontecer só em 2027. Isso significa que o Náutico vai bater 7 anos, já são 6, vai completar 7 anos ano que vem. E são 11 jogos. 7 vitórias, sendo as últimas 5, o Náutico venceu o Santa Cruz nos últimos 5 jogos, mas desses 11 jogos são 7 vitórias do Náutico e 4 empates. A última vitória do Santa Cruz foi em 2020. Uma freguesia, assim, no retrospecto recente. Não, o NE, acho que foi vitória. O NE 45 foi essa matéria recente. Já é um dos maiores, dos últimos 70 anos, eu acho assim, é um dos maiores jejuns, até porque um número desse tamanho deve ser mesmo. Um dos maiores jejuns a favor do Náutico na história do Clássico das Emoções. Muito bem, deixa eu dar um abraço também no nosso caríssimo Atos Rildo, que representa o lado vencedor da noite, o lado alvirrubro. Atos, seja muito bem-vindo aqui para mais uma live, onde vamos analisar essa classificação alvirrubra em cima do Santa Cruz, que define o Náutico como o adversário do Sport, que já tinha garantido a vaga no dia anterior, no sábado, ao vencer a equipe do Retrô. Boa noite, Celso. Boa noite, Cássio, Massinho Sabotagem e todo mundo que está acompanhando aqui a gente. Realmente, os números que Cássio passou aí são números impressionantes. No meio desses números também eu destaco as últimas 3 semifinais, né? Que o Náutico elimina o Santa Cruz. Então, o Náutico, nas últimas 3 vezes que teve um confronto eliminatório contra o Santa Cruz, venceu. Um dado mais antigo, mas as 3 últimas finais entre Náutico e Santa Cruz, o Náutico também venceu, né? E aí se vai para 7 anos sem perder do Santa. Nos aflitos, eu acho que já está indo para 10, é algo assim. Eu acho que foi em 2016, eu acho, 2015 ou 2016, um desses 2 anos, a última vitória do Santa nos aflitos para o Náutico. E é um retrospecto aí dos grandes, tá? É um jejum grande. Freguesia. Santa Cruz. Uma freguesia nesse recorte aí que realmente impressiona. Muito bem, meu caro Atos Rildo. Agora a gente vai começar a falar
um pouquinho do que aconteceu dentro de campo. É bem importante a gente falar do que aconteceu dentro de campo, mas a gente também vai olhar para frente, né? Afinal de contas, como eu falei, já temos a definição da decisão do Campeonato Pernambucano, então vai fazer parte também aqui da nossa pauta analisar isso. Deixa eu dar um abraço em todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. Muito obrigado de coração, galera, pela audiência. Para a gente é muito importante, tá? Poder contar com essa oportunidade que vocês nos dão de fazer companhia a vocês aí, na rotina de vocês. Vocês que gostam do nosso programa, por favor, considere aí deixar o like. Se você já é dessa turma que assiste todos os nossos programas, que já está inscrito, que deixa o like em todos os nossos conteúdos, considere também ingressar no nosso clube de membros para você fazer parte aí de um clube, de uma galera que é mais próxima ainda da gente e que até por conta disso também acaba tendo acesso a conteúdos exclusivos que tem uma pegada mais pessoal assim em relação ao que a gente produz no dia a dia. E deixa eu também dar um abraço dos nossos amigos da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, a Bet do 45 minutos, tá? Lembrando sempre que você precisa jogar com responsabilidade, isso é um entretenimento para maiores de 18 anos, não esqueça isso aí, tá bom? Então, meu caro Atos Gildo, vamos começar a falar do que aconteceu dentro de campo nessa segunda partida entre Náutico e Santa Cruz pela semifinal do Campeonato Pernambucano. Uma partida em que o Náutico entrou não apenas com a vantagem desse retrospecto que a gente acabou de tratar, mas de forma prática, de forma direta, vinha com a vantagem de ter feito 1-0 no jogo com o mando do Santa Cruz e de estar fazendo o jogo da volta dentro de casa, com torcida única e, mais do que isso, tendo o melhor futebol desse campeonato pernambucano. Eram muitos fatores favoráveis ao Náutico, que confirmou esse favoritismo de forma segura, com uma performance segura, digna desse time que vem fazendo aí a melhor campanha, apresentando o melhor futebol desse estadual até aqui. Celso, eu vou começar destacando alguns fatores, né, extracampo. Primeiro falar do público, só uma passagem rápida, eu achei um bom público. 16 mil, tá? né? O maior da semifinal, tá? Assim, só pra... Na ida, foram 9.400 torcedores do Santa Cruz. Nos aflitos, naquele jogo de R$200 do ingresso, menos de 1.000 pessoas, 900 torcedores. Na Ilha do Retiro, no sábado, Sport e Retrô, 15.329 e hoje 16.181. Então, o público dos aflitos, ele foi o maior dos 4 jogos da semifinal do Pernambucano de 2026. É uma sinergia que o Náutico vai precisar muito para essa temporada, tá? O Náutico, ele se coloca ambicioso para essa temporada, mas tem muitas limitações, principalmente financeiras, e vai precisar dessa sinergia, vai precisar desse abraço do torcedor. Eu estou sentindo que está acontecendo, porque desde a estreia, eu já destaquei várias vezes a frase de Fred, que na estreia do Náutico ele disse que o clima gera decisão, tanto em campo quanto na arquibancada, o que é algo que não é comum de acontecer. Uma estreia, geralmente, você começa um pouco mais encardido, aquele clima de ressaca, a virada do ano estava muito próxima ali, e o Náutico já estava numa pegada boa, e na arquibancada também, já tinha tido um bom público já na estreia, mas a pegada do torcedor já era um pouco diferente, e o Náutico vai precisar manter essa chama acesa durante toda essa temporada, vai precisar muito desse abraço do torcedor. Já indo para o campo, Celso, algumas questões, o Náutico foi um pouco desfalcado para esse jogo, né? Foram 4 desfalques, o Náutico sem o Matheus Silva e o Muriel, né, 2 titulares, saíram no primeiro jogo da final, não conseguiram se recuperar a tempo. O Muriel chegou aí para o banco, mas o Guruceaga foi o goleiro titular nesse jogo. E também 2 desfalques do banco de reserva, são 2 jogadores que sempre entram nos jogos quando estão à disposição, que o Náutico também sentiu um pouco, porque era o gás do segundo tempo, né? Que é o Saraiva e o Toró, 2 jogadores de lado, que o Náutico já não tem tantos jogadores para jogar assim no ataque pelo lado, e você perder logo 2, deixou o banco do Náutico assim bem fragilizado. Isso. Já muda um pouco da configuração,
de tentar uma mudança no segundo tempo, caso necessário, né? O Náutico talvez ficou sem essa carta na manga, caso precisasse, mas o jogo teve um roteiro, apesar de bem dinâmico, mas se deu com o Náutico sempre à frente, né, do placar nessa disputa de 2 jogos. Dentro de campo, Celso, eu achei uma partida muito interessante na parte tática, tá? Eu acho que dá para a gente fazer muitas análises, muitas observações táticas desse jogo, porque foi um jogo ali muito amarradinho no que os dois times queriam fazer. O Náutico na sua marcação-pressão e o Santa Cruz tentando enfrentar essa marcação-pressão do Náutico, tentando sair jogando, sabe? Tentando sair dessa primeira linha de marcação até para poder se colocar numa situação interessante no ataque, né? Com uma quantidade de jogadores interessante, né? Porque essa marcação-pressão, quando você consegue vencer ela, você se coloca em situações boas de ataque, principalmente um time como o Santa, que tem dificuldade de criar jogadas, você se vê saindo desse nó na saída de bola, você vai conseguir ter uma maior quantidade de jogadores contra os jogadores de defesa do Náutico, que eu acho que o Santa se saiu muito bem no primeiro tempo em relação a isso. Eu acho que faltou um encaixe melhor do Náutico nessa marcação-pressão. Ela acontecia de uma forma que o Santa Cruz ele estava conseguindo superar isso de 2 maneiras. Tanto conseguia no próprio toque de bola, na tabela ali entre os zagueiros, os volantes do Santa Cruz, como também nas horas que se via um pouco mais apertado, o Santa Cruz estava conseguindo dar uma quebrada nessa bola para os jogadores de ataque, tentando acionar um Patrick Alan, tentando acionar um Quirino, e estava tendo muito sucesso. Então, de 2 maneiras, o Santa Cruz estava conseguindo sair dessa marcação-pressão do Náutico. Isso desencaixou um pouco o jogo do Náutico, porque se o Náutico ele se propõe a fazer isso, minimamente tem que dar um pouco certo. Quando o adversário ele consegue vencer essa marcação-pressão, você perde um pouco da confiança, você perde um pouco do gás até para conseguir manter essa pressão, já que se desgasta muito fisicamente, né, os jogadores para fazer isso. Eu vi o primeiro tempo muito nisso, o Santa Cruz conseguindo vencer essa marcação-pressão, tinha boas jogadas, mas com muita dificuldade na hora do acerto final ali. O Santa Cruz conseguia chegar com a bola até dominada, muitas vezes à frente da área do Náutico, mas a partir daí faltava muito, sabe? Impressionante. O último terço é de uma pobreza criativa, assim, muito preocupante. Muito, porque não é nem o problema da finalização, eu acho que o problema vem até antes, sabe? Também acho. De conseguir tecnicamente, conseguir as jogadas corretas, a inspiração correta, se vai para a tabela, se vai para o arrasto, se vai para a finalização. Se vai para a linha de fundo, muita dificuldade. Isso, e o Santa Cruz demonstrou muita dificuldade nisso. Já o Náutico, nas poucas jogadas que o Náutico tinha no ataque, ele era mais assertivo que o Santa. Ele chegava com mais perigo ao gol do Gabriel, que estava estreando hoje, né? Fez um belo jogo, tá? Primeiro tempo ele fez boas sensação defesas. de que o Santa achou um goleiro, né? Isso, na última rodada o Santa achou um goleiro. Tá pensando no Náutico também achar muito boa a participação do goleiro do Santa Cruz. Mesmo. E talvez o Náutico também, né? Porque o goleiro do Náutico, assim, é preocupante. Daqui a pouco a gente fala um pouco dele. Mas mesmo nesse primeiro tempo que o Santa Cruz ele teve muito êxito no desenrolar tático que o jogo se deu, mas mesmo assim, as melhores chances são do Náutico, porque o Náutico no último terço, ele tem uma capacidade técnica e uma assertividade mesmo para conseguir as finalizações melhor que o Santa. Muita movimentação ali, né, nas pontas, principalmente ali naquele lado esquerdo, com o Yuri e Vinícius encostando e triangulando muito bem, um acionando o outro, procurando o Paulo Sérgio na entrada, que trabalha bem o pivô. O Náutico, de fato, tem um repertório muito mais amplo, né, quando chega nesse último terço, né? Você note que até saiu o gol do Náutico, o lance do pênalti, a melhor jogada de perigo de gol, de chance clara de gol,
foi do Náutico num lance com o Vinícius, tabelando com o Dodô no meio campo, que o Dodô acerta um belo chute e o goleiro do Santa fez uma defesa assim, extraordinária, de mão trocada. Veja, o chute ali é de gol, assim, infelizmente ele encontrou um goleiro num dia assim incrível, porque não tinha nada, só o cara deveria ter tirado um pouco mais do goleiro, meu irmão. Se tirasse mais, saía. Exatamente, assim, ali o mérito é total, assim, do goleiro do Santa. Exatamente. Batida muito, muito bem pensada, muito bem executada, com a curva certa, talvez um pouquinho mais de força, mas é como o Cássio falou, ali você não coloca R$1 de demérito em quem finalizou, ali é o mérito todinho para cima do goleiro Gabriel, né, do Santa Cruz. E Celso, dentro desse meandro desse primeiro tempo, pontos negativos do Náutico, eu deixo muito para o Wanderson, para o Guruseaga. Eu acho que o Guruseaga, em alguns gestos técnicos e até algumas saídas de bola errada, deixou um time um pouco nervoso, sabe? E essa jogada em transição que eu citei do Santa Cruz, o Santa Cruz se aproveitava muito da bola sempre em cima do Wanderson. É impressionante. O Wanderson é um jogador que vem muito mal, assim, durante toda essa temporada. É um jogador que já está muito claro que ele não se adaptou a esse modelo de jogo do Náutico, que deixa a zaga muito exposta, que joga de forma muito alta, mas ele não consegue minimamente conseguir proteger, né? Contribuir com a proteção, né? Isso, dá para perceber que, principalmente no jogo de hoje, ficou muito claro, Celso, que todas as jogadas de transição do Santa Cruz, qualquer atacante, Quirino por muitas vezes, mas até o Vitinho fez isso, eu acho que até o Alex Juan conseguiu fazer isso em cima do Wanderson, ele emparelha em cima do Wanderson, tipo, ele cavala ali em cima do zagueiro e espera o passe. E quando o passe ocorre, toda vez o jogador do Santa Cruz ficava à frente de Wanderson, e Wanderson sempre correndo atrás. E isso é um problema duplo, porque o Wanderson perde na jogada e ainda faz o Igor Fernandes ter que se despreocupar do lado dele para tentar fazer uma cobertura ao próprio Wanderson. E isso tira um pouco o encaixe da defesa do Náutico. E jogadas assim, rotineiramente acontecendo, eu acho que no miolo do primeiro tempo, entre os 15 minutos até os 30 minutos, isso aconteceu algumas vezes, isso vai tirando a possibilidade do time do Náutico se estabilizar com a posse de bola, de conseguir botar a bola no chão e fazer sua jogada de ataque. Vai minando um pouco as possibilidades do Náutico se impor mais tecnicamente, como se impôs nesse lance. Dodô, como veio a se impor perto já da reta final do primeiro tempo, numa jogada rápida que o Náutico faz, o Vinícius, ele se projeta ali em cima do zagueiro do Santa Cruz, salvo engano foi o Eurico, ele bota para cima de Eurico e acaba sofrendo um pênalti, para mim um pênalti indiscutível. Eu vou falar pênalti claro, porque como foram 3 lances de pênalti, eu pretendo pontuar o que eu achei de cada um, mas esse para mim foi um pênalti claro. Vinícius, que vem jogando muita bola, assim, jogou demais no jogo de hoje, e é impressionante que ele participa de jogadas efetivas, né? Ele sofreu os 2 pênaltis na de hoje. Aquele lance de Dodô que eu acabei de citar, teve a participação de Vinícius, mas o resto do jogo de Vinícius também está sendo muito bom. Vinícius sempre foi um jogador, principalmente nessa passagem dele. Ele dita a velocidade do jogo, né? Ele dita a profundidade do passe do Náutico, ele indica para que lado o Náutico vai balançar. É impressionante a capacidade técnica mesmo de Vinícius e a contribuição tática dele, né? E é um jogador completamente diferente do Vinícius de 2021, que passou no Náutico, tá? Talvez a gente esperava, o torcedor, estou me incluindo aqui também, esperava o Vinícius de 2021. E até com a idade mais avançada, ali, em algum momento na Série C, ficou preocupado. Olha, aquele Vinícius de 2021, eu acho que não existe mais, não. De fato, não existe, porque agora, principalmente nessa temporada, ele está se mostrando um jogador muito diferente. É um jogador que participa mais do jogo como um todo. Então, como você disse, tem um controle da partida, pisa muito no meio campo, é um jogo mais participativo, e algo que ele melhorou no jogo dele, Celso, é que ele costumava fazer algumas jogadas aonde ele se via numa maneira de, se ele acertasse o drible, ok, mas dando muito espaço para poder perder a posse de bola. E às vezes eram decisões ruins, e caso ele conseguisse vencer aquele duelo, não iria ser algo que ia dar uma chance de gol. Então ele arriscava muito em lances
que não havia necessidade e acaba perdendo muito a posse de bola. Ele cortou isso do jogo dele, sabe? Ele agora entende quando, se ele for pro duelo 1 contra 1, se ele vencer, ele vai ter um lucro muito grande na jogada, que foi exatamente o que aconteceu nesse lance com o Eurico. Ali é o momento de você ir para cima. Porque se ele perde a bola, não vai acontecer nada. Os dois jogadores ali são os últimos jogadores do campo, né? Estão em cima da linha de fundo já. Tem 20 jogadores ali para se recuperar a bola. Então não adianta você tentar fazer isso na intermediária. Você faz isso naquele momento. Ele fez de forma perfeita, sofreu o pênalti. Paulo Sérgio acabou abrindo um placar de um primeiro tempo que teve certo equilíbrio, tá? Que para mim o Santa Cruz, taticamente, foi mais bem sucedido. Tu pulou só um pontinho. O sustinho que o Náutico levou, tá? No gol anulado ali de Anso, porque ali o jogo, como você falou, tava equilibrado. 0x0, tava equilibrado. Ali, detalhe, foi muito rápido que se definiu, né? Se definiu que tava o VAR, porque geralmente o VAR demora pra caramba. É só ver como foi os dois lances de Sport Retrô. Mas assim, é um detalhezinho, é um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra trás ali. E esse equilíbrio mudava. Assim, o jogo estava equilibrado e o Náutico se colocou a perigo. Acho que o Santa... Tinha 3 jogadores do Santa ali. O que estava menos impedido é o que fez o gol. Ele é o que estava mais perto, foi centímetros ali. E assim, para a proposta que o Santa... O tamanho da bronca que o Santa tinha para resolver nos aflitos, ele fez o primeiro tempo até ok. Tanto é que o 1x0, que eu vou devolver para Atos agora, quando tá esse 1x0, veja... Ele é a partir de uma ótima escapada de Vinícius, mas ia ser de um pênalti muito tolo de Eurico. Muito tolo, assim, numa escala... Eu até mandei no grupo da gente do WhatsApp, disse, meu irmão, que pênalti que o cara fez, assim? Porque ele não só fez o pênalti, como ele foi rolando. Não, ele perdeu, ele foi rolando. Ele dá um toque fora da área e sai rolando e cai em cima de Vinícius dentro da área. O que é que um zagueiro pretende fazer? Assim, tentou dar o bote completamente errado ali. No futebol americano valeria. Ele é o teco, o cara até conseguiria. Mas pediu o touchdown. No futebol, no soccer, não adianta não. Então, assim, o Náutico acaba abrindo o placar dentro de um pênalti muito tolo cometido pelo Santos. Isso logo depois do sustinho. Eu acho que aquilo ali é uma carga de adrenalina do Náutico para ligar. E no caso do Santa Cruz, é uma brochada que ainda vai dobrar com o início do segundo tempo. Né? Exatamente, com a perda do pênalti, né? Mas vamos lá. Então, 1x0 para o Náutico, nesse cenário de jogo que o mestre descreveu, né? Que o Santa tinha acabado de abrir o placar num gol que acabou sendo corretamente anulado pela arbitragem. E, Celso, dentro desse cenário do primeiro tempo, Paulo Sérgio faz 1x0 para o Náutico, né? O primeiro tempo acaba com o Náutico vencendo. Se eu fosse dizer assim, de forma absoluta, quem foi o melhor do primeiro tempo, eu acho que o Náutico foi o melhor no primeiro tempo. Porque é o que tem mais capacidade técnica, é o que de fato constrói e finaliza jogadas com mais chance de gol. Agora, se você me perguntar, dentro da sua capacidade, dentro da sua limitação, quem teve mais competência, eu acho que o Santa Cruz. Quem teve mais perto de conseguir implementar a sua proposta de jogo, é meio que isso, né? Exatamente, dentro das suas limitações. O Santa Cruz tinha enormes limitações, veio para enfrentar essa marcação-pressão do Náutico e, para mim, foi muito bem sucedido. Então, existe muito mérito nesse primeiro tempo do Santa Cruz. O segundo tempo, aí, para mim, já é bem diferente do que foi a primeira etapa. Apesar que o roteiro ainda vai contar algumas situações, por exemplo, o Náutico já começa o segundo tempo muito bem. Por quê? Porque encaixa a marcação. Diferente do primeiro tempo, Hélio dos Anjos faz os ajustes, tá? Eu acho que os jogadores de apoio, principalmente o Enderson, que ficou muito sumido no primeiro tempo, ele consegue ajustar mais, faz o Samuel também conseguir chegar nesse abafa da segunda linha de bola, dessa marcação-pressão, e aí esse ajuste do Náutico faz o Náutico ganhar um monte de bola já no início do segundo tempo. Só que uma única escapada que o Santa Cruz conseguiu fazer nesse início do segundo tempo foi o lance do pênalti marcado pelo Arnaldo. E se Cássio comentou sobre pênalti bobo, né? Arnaldo é o rei dos bobos, né? Porque se Marcos Vinícius fez um pênalti bobo, o que vai se falar do pênalti de Arnaldo? Né? Pelo amor de Deus, né? Pênalti, parecido também, inclusive. Perde e vai rolando depois. E assim. toca no calcanhar do jogador do Santa Cruz. Eu acho mais bobo, por quê? Porque no lance de Vinícius, de Eurico em Vinícius,
Vinícius se projetou e ia sair de cara pro gol. É um risco eminente de gol, tá? O jogador perdeu ali a passada, o arco que ele fez foi muito grande, acabou cometendo o pênalti. No lance de Arnaldo, não tinha chance nenhuma de gol. O jogador até tá fazendo um drible ali pra linha de fundo que não vai sair de nada, é só você acompanhar. Acontece que em algum momento ali se enroscaram os pés e o Arnaldo acabou caindo por cima ali da perna do jogador do Santa Cruz. Pra mim, pênalti, só que é aquele pênalti tão bobo que dá até... Dá uma certa agonia, assim, de você ver o jogador cometendo um pênalti desse. Como eu disse, pra mim, mais bobo do que o cometido pelo zagueiro do Santa Cruz. E aí, você fica ainda mais chateado por conta do cenário do jogo. Porque o que é que acontece? Você vem dessa vantagem que você constrói no jogo de ida, você vem com a atmosfera que você conseguiu construir ali dentro do seu estádio, você desce para o intervalo com 1-0 e de repente, num lance assim, você colocou o Santa a um gol, a um pênalti de voltar completamente para o jogo, porque aí o jogo muda de figura. O Santa voltou com ímpeto, o Santa voltou com o objetivo de diminuir essa desvantagem o mais rápido possível e esteve a uma conversão de pênalti de alcançar esse objetivo. E aí, a partida certamente mudaria de figura, porque o ambiente dentro de campo ia mudar também, né? Celso, eu não posso refutar nada do que você falou, porque isso de fato aconteceu, apesar de ter sido o início do segundo tempo muito bom do Náutico. Eu estava gostando do Náutico, o Náutico estava conseguindo encaixar a marcação, e eu acho que esse episódio da oportunidade que o Santa Cruz teve no pênalti acabou sendo um episódio isolado. Agora, é óbvio que se você fizer o exercício de o Santa conseguindo converter o pênalti, vai ter fator psicológico que pode acabar mudando. O efeito borboleta, né? Então a gente fica sem saber o que iria acontecer. Iria, né? Mas o que mais pega é por ter sido tão bobo o pênalti ali, numa situação de jogada ali que o Santa Cruz não ia ter perigo de gol. Acabou que... Eu não sei se pesou ali, sei lá, uma questão de ritmo para Arnaldo, não sei. Pesou alguma coisa. E não por acaso depois acabou até substituído, né? Ele estava bastante desgastado, mas é aquelas coisas que acontecem no futebol, sabe? Às vezes falta um pouco de oxigenação no cérebro ali, não raciocinou direito, não tomou o cuidado que deveria ter tomado para poder não se colocar em risco de cometer um pênalti, né? E acabou cometendo pênalti, mas no final o Guto Seaga fez uma defesa, né? Parece uma marca, né? É impressionante como todo goleiro ruim, ele é pegador de pênalti. Olha, calma. Meu amigo, eu discordo da transmissão. Eu não achei o pênalti mal batido, não. Eu achei também, mestre. Eu achei mal batido. Caramba, eu acho que ele foi muito na lateral. Ele foi a meia... Veja, eu não gostei do caqueado. Eu falei até que meu irmão, que me irrita profundamente. A gente até debate não, porque nesse caso a gente concordou. O caqueado mesmo, o cara tem que ser muito craque. O cara tem que saber. Não, eu digo, porque pro torcedor, se o cara não é tão craque assim, fica no caqueado, passa uma irritação. Mas assim, o chute, ele iria na bochecha da rede, pô. Assim. Mas ele de fato iria, você tá certo. Mas tipo, foi fraco. Ele não, tipo, a barra tá aqui. O chute não foi aqui, não. O chute foi aqui. Meu irmão, o goleiro do Náutico, ele se estica bastante. Ele termina o movimento realmente mais perto da trave, mas a bola não vai tão perto. Você tá certo no sentido de que não é aquele pênalti no meio do gol, não é. Mas ele é o pênalti que é a meia altura e meio fraco. Esse é o problema. Ele tentou deslocar Guruseaga, o William Júnior tentou deslocar Guruseaga e não conseguiu. Guruseaga segurou. E quando ele bateu, escolhendo ali um lado, a meia altura e com meia força, aí fica fácil, velho. Fica fácil. O goleiro que pega pênalti mal cobrado, vai lá e pega. E foi isso que Gastão Guruseaga conseguiu fazer. Mas você já tá cornetando ele. Ele pegou o pênalti e deixou o Náutico completamente confortável no jogo e tá sobrando corneta pro homem aí. É impressionante como todo goleiro ruim, né? Diria meu amigo Ron Kennedy, todo goleiro ruim é pegador de pênalti. É impressionante. Porque alguma coisa ele tem que fazer para poder chegar ao profissional. Porque uma bola alçada na área, ele não consegue encaixar. A bola lenta na mão dele, teve no primeiro tempo, ele se enrolou para pegar uma bola ali, parece que a mão dele, enfim, parece uma tauba. Então, alguma coisa ele teria que fazer. Pega pênalti. E ele conseguiu pegar esse pênalti, o que deixou o Náutico tranquilo no jogo, como eu disse, no segundo tempo,
que o Náutico estava diferente do primeiro, o Náutico já dominava mais o jogo. Tanto é que esse domínio ele aconteceu por todo o segundo tempo. Para mim só teve esse episódio aí do lance do pênalti. Só. O A resto única- foi inofensivo. Isso, e dessa vez aconteceu algo no Santa, eu acompanho muito Santa Cruz, e essa questão de ele cansar no segundo tempo foi algo que sempre foi batido nessa tecla, só que não tinha acontecido no primeiro jogo. No primeiro jogo, eu acho que o Santa Cruz Aconteceu um pouco. pouco mais. Ali, veja, ali 25 do segundo tempo. Santa Mas já do jeito que mantém o pé. aconteceu hoje, eu acho que bateu mais forte. Eu acho que foi. Hoje, o Santa- Eu acho que hoje foi o desânimo de que você saber que acabou ali, sabe? Depois, o pênalti perdido é um knockdown ali que o Santa se levanta só para levantar, vira passageiro da agonia ali o resto da partida. O Náutico fez algumas substituições, colocou o Juninho para dar gás, colocou o Reginaldo, né, no lugar do Arnaldo. Até o Paulo Sérgio, em algum momento, ele acabou tirando para colocar o garoto da base. Não, tirou o Paulo Sérgio para isso não. Ele tirou o Paulo Sérgio pela ovação. Isso. E o Náutico ainda consegue ter um novo pênalti, né? No lance de Vinícius, e aí, para mim, não foi pênalti. E Eu o achei juiz pênalti. talvez. Eu achei pênalti, claro, de Balotelli. E assim, Então, acho que nem se bateu. pênalti, eu acho pênalti assim. O mais bobo da partida pra mim é esse, que é Vinícius voltando. Ele dá o passe, ele apoia o pé direito na frente do pé direito de Vinícius e depois o joelho, a canela dele bate no joelho esquerdo de Vinícius. Ele derruba de fato o Vinícius ali, sabe? Eu achei pênalti. Só um Eu não pouco. observei tanto, Celso. O lance em cima, você está citando que teve um choque da perna com o joelho. Com o joelho. Confesso, não observei isso. Depois você olha na câmera que vem de frente. Eu vejo um pouco diferente esse lance. Mas talvez os próprios jogadores do Santa tenham visto como o Celso, porque... Balotelli não faz nada. E é isso que eu ia falar agora, antes de para Atos. É que tava vendo na Globo, o Gol também transmitiu, mas esse momento tava vendo na Globo, e aí eu concordei, eu não tinha discordado em relação à cobrança do pênalti, mas eu concordei em relação a... Quando o Cabral fala do jeito que foi esse pênalti. Na hora que antes do VAR chamar, a cabine da Globo... Balotelli já faz aquela cara... Não, calma. Não, antes do VAR chamar, Denis Medeiros, o narrador, Caio Ribeiro, né, que estava comentando, e O Cabral... árbitro na os três- hora, os inclusive, três- também, né? Não, Celso, o árbitro marcou pênalti. Marcou. Não, mas veja, espere. Tá. Veja, o árbitro marcou pênalti. Na cabine, antes de o VAR chamar a revisão, a cabine da Globo, eles disseram, isso não foi pênalti. Ah, É isso que eu tô querendo dizer. entendi. E aí Cabral fala, aí quando ele fala, isso não é pênalti não, acho que o VAR vai chamar. Aí quando o VAR chama é quando o Cabral entra. Muito estranha a reação dos jogadores do Santa. E é esse ponto que eu concordei demais. Eu acho que ali já tinha um abalo moral. Porque não é só não reclamar, porque de repente os caras acham que foi pênalti, tá ligado? É isso que eu tava querendo dizer. Tipo, os caras não reclamaram, foi pênalti mesmo. Não. Eu acho que naquele momento a guarda já tá muito baixa. Você já perde até assim, meu irmão. Porque num jogo mais pilhado, veja, o VAR chamou sem que tenha tido nenhuma pressão de um jogador do Santa Cruz em campo sobre o lance. Isso é muito curioso, tá? Ainda que o árbitro tenha mantido a marcação, mas, e mesmo que fosse um pênalti claríssimo, o normal é ver esse tipo de cobrança. E não teve. E aí, eu concordei com essa ali. Eu acho que ali abaixa. Ali, eu acho que no jogo psicológico que existe também, eu acho que o cara do Náutico a gente ganhou aqui, viu? Pra mim, teve... Os caras não estão mais nem pedindo pênalti. Pra mim, não pênalti, né? Pra mim... Não pênalti. Pra mim, teve 2 VAR nesse lance, mestre. Teve 2 VAR. O árbitro, ele assinala com muita firmeza e ele tá bem perto do lance. Mais uma vez, o árbitro esteve bem, na minha opinião. Então, ele estava bem perto do lance. Ele marca imediatamente, aí vem o primeiro VAR, que é a Balotelli. Balotelli entrega que ele fez o pênalti. Ele entrega, a fisionomia dele, a expressão corporal dele, fez o pênalti ali, sabe? E aí tem essa outra reação. E aí eu concordo com você. Eu acho que o geral, o não reclamar o pênalti, é aquilo. Aí foi o murro no queixo. Um murro no queixo. Aí baixou a moral de todo mundo. Gol anulado, vê a sequência. Gol anulado no primeiro tempo, gol sofrido no último lance, pênalti perdido no começo
e logo depois um pênalti pro adversário. Exatamente. É tipo, um ó, combo. nada é a favor da gente. Esse cara só deve ter pensado. Exatamente. Mas eu particularmente achei que foi pênalti, discordando um pouco aí de Atos e de Cássio. Mas depois deem uma olhada na câmera invertida. Não é a câmera que está atrás do gol do Santa Cruz. É a câmera que está captando o lance, pegando o gol do Santa Cruz de frente. É o tipo do lance que plasticamente é muito fácil de dar esse pênalti. Na várzea, isso é falta. Muita todas falta. as vezes. Muita Todas as falta. vezes. Não existe discussão. Marcio Pincou Sabotagem, o pé- reza a lenda que o Marcio Sabotagem está procurando essa imagem aí que eu tô falando. Pincou o pé na frente do atacante, meu amigo. Assim, agora, o VAR veio trazer essa novidade, né? Que às vezes o cara finca o pé e tem que ver se tem um contato, se o contato foi suficiente, se o cara começou a se jogar em algum momento. Em algum momento antes, exatamente. Exato. Eu confesso que durante a transmissão, Celso, eu fiquei muito focado na questão do pé ali, para ver se tinha tido contato com o pé. Não olhei algum tipo de carga. Presta atenção depois do joelho. Presta atenção depois do joelho. Joelho e canela. Mas aí acabou que o árbitro marcou o pênalti, né? Paulo Sérgio acabou perdendo, né? Paulo Sérgio que não gosta de fazer gol inútil, né? Então, tinha um artilheiro dos gols inúteis, né? Era Léo Gamalho, pô. Léo Gamalho. Injustiça. Acho que fez 32 gols em 2014, se eu não me engano. É muito gol. É muito gol. É muito gol. Pô, isso é uma cavalice de gol. Jogando pelo Santa Cruz, em 2014. A turma foi buscar, parece, aí sempre tava na frente do placar ou muito atrás do placar, né? Exatamente. Ou ele fazia o 3-0 pro Santa, ou então ele fazia o 3-1, né? O 1-3, no caso. Mudava então, nada. O Paulo Sérgio, ele não gosta desse gol. O negócio de Paulo Sérgio é o gol para tirar o zero do placar ou tirar o desempate do placar, que é o que vale, né? E a chapada de esquerda depois foi o quê? Foi só a charla. Ali foi para poder comemorar sem zoar muito Santa Cruz, com todo respeito ao Santa, né? Primeiro ele comemorou para a torcida do Santa, depois ele comemorou para a torcida do Náutico, né? O primeiro foi para a torcida do Santa e o segundo foi para a torcida do Náutico. Ao maior estilo Cássio Zirpoli, né? Ele, quando foi o primeiro gol, apareceu ali um bebê ali. Do nada, não sei da onde apareceu. Apareceu até a mamadeira. A mamadeira, pô. Jogaram o bebê com a mamadeira. E eu entendi que jogaram da social. Irmão, isso me lembrou Adriano em 99. A máscara? Que era assim, de pegar as coisas assim, era pegar uma bandeira, pegar uma máscara, pegar esse negócio. Tinha alguém ficava segurando e ele pegava alguma coisa desse tipo pra fazer a comemoração. Um bebê e a mamadeira. Não, aí é... E a mamadeira eu nunca vi, não. Mas deixa eu falar, posso fazer um testemunho aqui? O futebol precisa disso, velho. Mas eu fiquei assim. Mas tu viu que ele teve cuidado, eu fiquei na imagem, eu disse... Eu sei que é o boneco, também por isso eu tava pensando assim. Comemorou, né? Aí não, ele teve cuidado. Ele teve cuidado, assim, entregou o bebê reborn ali, entregou né? o bebê reborn de volta, assim. Eu acho que o melhor desse episódio de Paulo Sérgio, nessa brincadeira, provocação, nessa comemoração, é ele na entrevista do intervalo. Dizendo ali que ele se torna um personagem né? único. Ali não existe. Ele diz que é uma grande instituição, é um grande time, merece respeito. Santa Cruz. É um Isso combo, é que velho. Ele se coloca num patamar que diz, olha, eu fiz a brincadeira, e agora eu tô falando sério aqui, com todo respeito à instituição. Porque uma coisa é dentro de campo e outra coisa é entrevista. Exato. Ali é profissional, né? Ali é a parte profissional. É a diplomacia. Uma coisa é tipo assim, Trump falando besteira, não sei o quê. Outra coisa, chega o embaixador, o Itamaraty, jogando real aqui, esse negócio da tarifa não existe, puxa lá, e fica tudo certo, tá entendendo? Então foi meio que isso. Mas na hora ali da diplomacia... Mas quando terminou o jogo, foi assim, não teve estresse, né? Não teve. Porque não é dessa, seu meu irmão, a galera... Mas eu acho que você foi muito preciso, maestro. O Santa... já tinha acusado... Já tinha, pô. Teve jogador do Santa parabenizando a arbitragem no fim do jogo. Então foi um clima distinto, assim. Realmente não foi aquele clima de revolta que o primeiro jogo levou a indicar que pudesse ter. Né? Porque a gente viu um primeiro jogo muito pegado, um primeiro jogo com muitas faltas, muita pancada, né? No Balotelli, ninguém sabe como saiu sem cartão amarelo daquele primeiro jogo. Isso. E aí o Paulo Sérgio acaba perdendo, né, o pênalti, mas o Náutico continua numa boa produção, e aí o Náutico virou o senhor do jogo, fazendo aquelas tabelas como geralmente consegue fazer quando domina o adversário, né, e ali o Santa Cruz era uma equipe batida naquele momento, mas era uma jogada de escanteio,
que o Náutico chega ao segundo gol, um desvio, acho que é do jogador do Santa, e a pegada de primeira, assim, de Paulo Sérgio, olha, para um toque, a gente já tinha falado isso na última partida, para um toque, o homem, assim, no videogame, a finalização dele é 99. 99, porque, olha, pode não ter a velocidade que uns jogadores mais jovens no ataque hoje conseguem produzir, talvez não tenha intensidade, talvez ali na tabela não seja o melhor passe. O geral dele é quanto? O geral dele é quanto? Um oitentinha. Um oitentinha é justo. 80. Overall. O overall 80, o cara tá na Europa muito. O overall 80, o cara tá na Europa muito, jovem. Olha, o passe é 50, teve um lance que Reginaldo passou. Eu quero só ver ele tocar como é de que lado, esse overall chega no 80, mestre. Ele mandou a bola na linha de fundo, ele não conseguiu dar um passe simples ali que era para Reginaldo, mas para um toque na bola, assim, um homem é muito fatal. Muito fatal. E engraçado é que quando ele tem lances carregando a bola, ele nunca consegue uma boa finalização. Ele consegue muito aproveitar a força e a velocidade da própria bola que vem para ele, e ele transforma essa bola que vem com certa força em potência para o gol. Esse gol, o segundo gol, foi uma prova disso. Pegou de primeira ali, matou o goleiro do Santa Cruz, fez 2-0, números finais, Náutico classificado, com alguns problemas para resolver, tá? E de volta à Copa do Nordeste, tá? Só pra gente passou batido aqui, o Náutico, com essa Pernambuco agora só tem duas vagas, não tem mais ranking, agora é só a vaga pelos estaduais. Então, o Sport se classificou ontem. Cada semifinal, na verdade, valia também a vaga na Copa do Nordeste. Então, o Sport e Náutico serão os representantes de Pernambuco na Copa do Nordeste de 2027 e o Santa, então, vai chegar a 4 anos sem Copa do Nordeste. A Série B dá vaga na Sul-Americana, mas não Na Sula? Pra mim dava, caramba, não dá. Faz tempo que tu não trabalha com Série B, né, irmão? Pra soltar uma dessa aí, porra. Caramba. Não, pô, isso aí era daquela quando... Caramba, faz muito Copa tempo. Do Brasil, né? Dá vaga pra Copa do Brasil, né? O quê? Também dá vaga até pra Copa o ano do Brasil. Passado, né? Porque esse ano, na Série B... Peraí, tu tá falando que tu está perguntando se a Copa do Nordeste dá vaga a Sul-Americana, é isso que tu perguntou? Isso. Ah, não, dá mais não, pô. A Comebol proibiu as Copas... Não era isso não, mas eu peguei a... Eu peguei a boia. Pegou a boia. Mas as duas opções não rolam, não. É porque eu entendi a Série B, eu disse a Série B da Sul-Americana, eu disse desde quando? Não, já teve, na verdade, né? Mas a Copa do Nordeste também já deu, mas a última vez, Atos, foi 2016. Ela dá vaga à terceira fase da Copa do Brasil. Eu tava tentando arrumar um jeito aqui pro Náutico não jogar a Copa do Nordeste no ano que vem, jogar algum campeonato. Pra não jogar? Não tem como não. Só se tivesse um torneio internacional e aí o Náutico teria que estar na Copa do Brasil esse ano e ser o campeão da Copa do Brasil para ir para Libertadores. O Sport ainda pode. O Sport ainda tem chance de não disputar a Copa do Nordeste ano que vem por conta de uma competição internacional. Precisa só ganhar a Copa do Brasil. Não só isso. Subir para a Série A. Foi criada outra regra. Subir para a Série A. Porque atualmente, antigamente era assim, o time, valeu aqui para Márcio pela aguinha. Um time que ganhasse a Copa do Brasil jogava Libertadores, independentemente da divisão. Por exemplo, quando o Santo André e Paulista, Santo André em 2004 e Paulista em 2005 ganharam, eles jogaram a Libertadores, os dois, inclusive, nos seus respectivos anos, sendo o time da Série B. Isso. Eram da Série B e lá continuaram. Recentemente, a Comebol criou outra regra. Não existe mais... O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil um ano, só que ele foi rebaixado no segundo semestre e jogou a Libertadores sendo o time da Série B, em 2013. Time que está na segunda divisão não pode jogar a Copa Libertadores. Isso. Ou seja, se um time ganhar a Copa do Brasil, Náutico ganhou a Copa do Brasil e não subiu, passa a vaga. Exatamente. Não existe, né, meu irmão? Isso aí é uma sacanagem. Detalhe, eu assinava. Dane-se, meu irmão. Pô, fica um título. Outro na hora. Prefere o quê? Subir ou ser campeão da Copa do Brasil e não subir? Prefiro ser campeão da Copa do Brasil. Sobe no outro ano. No outro ano sobe, exatamente. Bom, vamos lá então. Agora chegou a hora, tá, galera, de a gente seguir em frente e a gente ir pro nosso campinho, tá? Então aqui no campinho a gente já tem parte do seu trabalho já tá feito, viu, Atos? Uma parte do seu trabalho você já não vai mais precisar fazer, porque Paulo Sérgio tá avaliado. Paulo Sérgio tá avaliado, certo? Ele já vem aí
em formato recorte, tá? E ele vem também já com a estrela de melhor em campo. Então, Paulo Sérgio, o craque Beto Nacional aí desse jogo, Verde Paulo Sérgio. Vamos falar dele aqui pra gente já resolver essa celeuma. Verde Paulo Sérgio tá bem entregue, né? Tá, veja, eu acabei de colocar o texto como o Dodô destaque, Atos, mas ele, assim, tá tirando protagonismo de Dodô, tá? O Dodô, em algum momento, era o destaque do Pernambucano, mas, assim, tá... É um detalhe, Dodô, se acerta aquele gol, talvez a gente... Mas, assim, futebol é isso. Isso, é isso. A bola não entrou. De Dodô não entrou e o Paulo Sérgio entrou 2 vezes, né? Então, concordamos. Eu quero ouvi-lo falar sobre Paulo Sérgio aí, um pouco mais, meu caro Atos Rildo. Atos ficou no silencioso agora rapidamente. Não sei se aconteceu alguma coisa aí, meu caro. Agora voltou. Porque tava passando um trio elétrico aqui. Acho que era o Camburão do Jordão aqui, do carnaval ainda. Aí eu coloquei no mudo. Celso, eu vou fazer o seguinte. Antes de falar do Paulo Sérgio, eu preciso falar de um jogador, porque eu vou ter que pedir, assim, muita desculpa, porque eu vou ser injusto com ele. Veja só, eu sou da instituição Centroavante. O Centroavante fez 2 gols, como o Paulo Sérgio fez hoje, ele vai ser o melhor em campo comigo. Ponto final. Agora, para poder manter essa instituição, eu vou acabar sendo muito injusto. Com Vinícius. A partida que Vinícius fez hoje, veja só, Vinícius, ele não errou absolutamente nada. Nada. Ele fez o time jogar, ele botou para cima dos jogadores do Santos, ele driblava 1, driblava 2, driblava 3, dava Sofreu 2 pênaltis. Sofreu 2 pênaltis, assim, foi uma partidaça. É uma partida de melhor em campo com sobras, mas com o centroavante fazendo 2 gols, com toda essa questão também da brincadeira que ele fez. E foi o personagem da partida, acabou sendo ele, tá? Então fica o registro aqui da bela partida de Vinícius. Pode já colocar um verde aí. Verde Paulo Sérgio aí para Vinícius também. Um verde Paulo Sérgio para Vinícius, exatamente, tá? Mas melhor em campo, Vinícius. Paulo Sérgio. Porque 2 gols de centroavante. E com esse segundo gol também foi... Se tinha alguma dúvida, o segundo gol, da forma que foi, pegando de primeira, o golaço, aí matou a pau. Eu só acho que a gente pode trocar essa estrelinha por um bebê reborn aí. Mas daqui pro fim do programa a gente resolve essa bronca aí, esse BO. Com todo respeito à instituição. Com todo respeito à instituição. Muito bem. Então, já temos aí... vamos fechar o ataque, né? Vamos falar de Júnior Todinho também. Aí eu achei futebol abaixo. Veja, Todinho é uma questão complicada, porque a gente tá aqui, acho que é Zé do Carmo, que tem uma excelente definição, tá? Essa definição acho que nunca vai morrer. Que jogador de futebol é peso, altura e simpatia. Então, tem jogador de futebol e ele vai ter a graça da torcida e tem jogador que simplesmente não vai ter. Isso aí é um dado da realidade. E Todinho não tem. Todinho... Ele não é o companheiro de aventuras da torcida do Náutico. Ele não nasceu virado pra lua, então se ele for bem, a turma vai achar que foi mais ou menos, se ele for mais ou menos, a turma vai achar que foi mal, então é por aí, sabe? A má vontade com Todinho sempre vai predominar. Eu queria destacar que Todinho é muito importante para esse time do Náutico, porque o ataque do Náutico tem muitos jogadores técnicos, tem Vinícius, o próprio Paulo Sérgio, quando ele se coloca nessa situação de com um arremate fazer golaços, ele é um jogador... Até Yuri, quando chega por ali, né, dobrando com Vinícius, também chega com qualidade, né? Então, são muitos jogadores técnicos no ataque. E Todinho é um jogador de força. Todinho, durante o primeiro tempo, não foi um primeiro tempo perfeito de Todinho. Ele sofre em algumas decisões, principalmente nos duelos 1 contra 1. Ele vai perder algumas posses de bola, ele vai errar. Mas, na parte física, ele faz um papel muito importante para o time. Então, foram muitas bolas quebradas ali em Todinho, que ele ganhou de cabeça. Ele consegue, na força física, ser um ponto de força do time, porque esse time precisa desses pontos de força. Você tem um Samuel no meio campo, você tem um Todinho no ataque, você tem um Igor Fernandes na defesa. Então, não foi uma partida boa de Todinho, tá? Eu acho que teve momentos interessantes, momentos não tão bons ali, tecnicamente, talvez não tenha sido o melhor das partidas, mas nessa mistura, tá?
tem coisas ali interessantes em Todinho, tá? Eu vou deixar um amarelo nele para ser justo com o que foi entregue em campo. Mas eu não consigo ver Todinho como jogou mal na partida de hoje. Para mim, longe disso. Então vou colocar um amarelo nele. Razoável, então, para Todinho. Agora vamos na ordem regular. E aí a gente vai falar de Gaston Guru. Meteram um bebê reborn ali, velho. Um bebê reborn no colo de Paulo Sérgio. Tá vendo aí, jovem? Olha que eu vi. Com todo respeito, vou deixar claro. Gaston Guruseaga. Veja só, o Guruseaga é uma situação até fácil de você fazer a leitura. É um goleiro que ele não tem condição de ser goleiro do Náutico, tá? Tecnicamente, ele é muito fraco. E ele já entrou num ritmo que é muito preocupante. Ele já que não tinha ido tão bem na primeira partida, né? Quase que deu um gol num lance de lateral para o Santa Cruz. Acho que foi o lance mais perigoso da Cruz. No jogo, foi o goleiro que criou essa chance de gol para o adversário. Na partida de hoje, no primeiro tempo, soltou algumas bolas ali sem necessidade nenhuma. Na saída de bola, jogou bolas no pé do jogador do Santa Cruz. E, para mim, começa a prejudicar bastante, não só os lances em si, como quando começa também a afetar no psicológico do time. Eu acho que teve um momento ali no primeiro tempo que o Náutico ficou um pouco inseguro e passou muito por causa de Guruseaga. Acho que o Guruseaga acabou influenciando muito nisso. E a impressão que dá é que, veja, o Náutico só não toma gol por falta mais de oportunidade e talvez de o time do Santa Cruz testar mais o goleiro. Eu acho que é imprescindível aí que Muriel retorne, né? Não, total, assim, Guruseaga pra mim não tem condição nenhuma. Agora, vamos lá. Vai ser Guruseaga e House essa final. É muita emoção, viu? É muita emoção. E veja, eu conheço o House, eu falei para Fred, eu acho que o Fred me perguntou em alguns programas que teve ali, analisando os times no início, eu disse que a parte de fundamento de House era muito preocupante. Então, nada que House está fazendo é novidade para mim. Mas Guruseaga é um jogador de coração aberto. Guruseaga, ele tá em outro nível de ruindade, tá? É uma calamidade. Mas para ser justo com o jogo, como ele pegou um pênalti, eu vou deixar ele com amarelo, tá? Eu acho que o pênalti vai equilibrar na produção final do jogo. Mas o goleiro é muito ruim. Ele pega um pênalti bem importante mesmo. Porque ali, aquele 1-1 ali, é o jogo aberto até o jogo tava pegando fogo. O Santa ficaria por um assim, não dá pra tirar o peso assim, de todo o resto do jogo, mas assim, tirar o peso daquilo. Mas Atos também não tirou, né? Eu tô considerando aí que Atos... Eu acho até que tá muito pesado ter sido amarelo pro cara, mas enfim. Mas vou corroborar. Vou concordar com Atos. E aí a gente vai falar de Arnaldo. Arnaldo que era dúvida, né? Acabou sendo confirmado. Não tem... A verdade é essa, o Náutico não tem um dono nessa lateral. Dessa vez começou com o Arnaldo. E queria saber o que é que você achou de Arnaldo, que acabou sendo substituído. Entrou ali naquela substituição. A primeira substituição que o Náutico fez envolveu, inclusive, a saída de Arnaldo para a entrada de Reginaldo. Arnaldo é um jogador que, ofensivamente, ele não vinha tendo tanto destaque. Ele estava se tornando um jogador mais sólido. Na parte ofensiva, eu até gostei do desempenho de Arnaldo hoje. Agora, teve problemas defensivos. Primeiro que foi bombardeado no primeiro tempo. O Santa Cruz jogou muito ali pelo lado esquerdo de ataque, lado direito defensivo do Náutico. Daqui a pouco eu vou falar do camarada ali que colaborou muito por essa produção ofensiva do Santa, mas Arnaldo também estava naquela região ali e sofreu bastante. O pênalti, assim, é uma infelicidade muito grande, não pode cometer um pênalti daquele. Vou avaliar ele como um laranja, tá? Acho que salvando um pouco ele, porque o pênalti já seria suficiente para colocar um vermelho aí. Então, mal, portanto, aí para Arnaldo. Vamos agora com Yuri, lateral esquerdo do Náutico, que tem se destacado principalmente pela contribuição ofensiva, mas é um jogador que está tentando fazer a parte dele também na fase defensiva do jogo, né? Nos últimos jogos, o Náutico está tentando jogar um pouco mais equilibrado, tá? Do que lá naquelas primeiras partidas, onde o Yuri era quase que um ponta.
Esse Yuri veio aparecer um pouco mais na reta final do jogo, no segundo tempo, quando o Santa Cruz já estava batido, ele atacou bastante. Gostei do jogo de Yuri, vou colocar um jogo bem para Yuri. Concordo, jogou bem, portanto, para Yuri. Agora vamos falar da dupla de zaga. Wanderson e Igor Fernandes. Veja, o Wanderson, ele não tem a mínima condição. A mínima condição. Isso já estava muito claro. Né? Te incomoda muito o Wanderson, né? Mas no jogo de hoje, para mim, assim, mostrou que ele é o mapa da mina. Impressionante como os jogadores do Santa, como eu citei no começo, eles esperam o momento certo para poder emparelhar com o Wanderson, e aí qualquer toque, é só tocar na frente assim, que ele vai perder a disputa. Teve um lance, um dos poucos lances que ele estava à frente do jogador do Santa Cruz, estava tão à frente que ele deu tempo até de tentar se comunicar com, acho que foi com o Igor Fernandes e com o Guru Seaga, e ele ia perdendo a bola. Até quando ele estava completamente inteiro na jogada, mas organicamente ali, parece que ele é tão lento que ele consegue abrir uma brecha de oportunidade para o atacante do Santa. Então, para mim, é vermelho total. É um jogador, para mim, que está completamente inviabilizado. Eu acho que não tem condição mais de jogar. Se Matheus Silva não tiver condição, eu acho que Índio, que é um jogador da base, que eu tenho lá minhas restrições. Mas para final... Para final, olha, veja só, ele é um perigo ambulante. Ele é um ponto que todo adversário vai saber explorar. O Santa Cruz hoje explorou demais as costas de Wanderson. Não existe configuração de jogada aonde Wanderson saia vitorioso no lance. É impressionante. Então, para mim, ele está completamente inviabilizado. Eu já vejo o Índio como uma posição, como uma opção melhor do que Wanderson. Índio é um zagueiro que eu tenho minha restrição, mas é um zagueiro mais rápido, é um zagueiro que vai minimamente conseguir fazer essa recomposição. Wanderson, para mim, foi o pior em campo, não tem nenhuma condição, vermelho total. Igor Fernandes. Igor Fernandes, veja só, coitado de Igor Fernandes, porque, de novo, atrapalha até o próprio Igor. Tem Passa lance... insegurança, né? Isso, porque ele precisa cobrir o Wanderson. Ele não confia no Wanderson. Essa jogada que eu citei, que o Wanderson estava inteiro na bola, o Igor estava encostado nele sem necessidade nenhuma. Moral da história é que o Wanderson ia perdendo a bola, pô. E o juiz marcou falta. Então quer dizer que o Igor, se posicionando errado, estava certo. Porque sabe que o Wanderson é um perigo. Isso atrapalha o próprio jogo do Igor. Teve um lance de Igor que ele acabou perdendo a bola para o Quirino saiu vitorioso no lance e adentrou a área ali, podia ser um lance um pouco mais perigoso para o Santa Cruz, mas vejam onde foi o lance. O lance foi do lado direito defensivo. É o lugar de Wanderson. O que Igor Fernandes está fazendo ali? Do outro lado da zaga. Ele está cobrindo o Wanderson. Então esse lance, que talvez o torcedor que esteja me escutando agora diga, olha, mas Igor Fernandes vacilou nesse lance. Vejam o local onde Igor Fernandes disputou essa bola. Igor Fernandes está cobrindo o Wanderson naquele lance. Não vou pesar e vou colocar um jogou bem de novo para Igor Fernandes, que joga sozinho nessa zaga. Então, Igor Fernandes vai de... Jogou bem. Jogou bem. Verdinho, portanto, pro zagueiro do Náutico. Aí agora a gente vai falar do meio-campo. O meio-campo teve o Henderson, Samuel e Dodô. Samuel, gostei da partida de Samuel. Foi uma partida um pouco mais estabilizada. Eu acho que tomou o cartão muito cedo. Muito. Isso se expôs, né? Atrapalhou um pouquinho o jogo dele, mas eu acho que no segundo tempo o Hélio explicou para ele que, veja, você não pode ser expulso, mas também você não pode abdicar de jogar, porque aí você vai prejudicar o time ou sendo expulso ou não conseguindo dar o combate que o time precisa. Então ele chegou mais ajustado nessa marcação-pressão, conseguiu fazer os lances, seja para fazer falta, seja para dar uma pressão, seja para retomar a posse de bola. Ele deu um encaixe maior no segundo tempo. Eu gostei do jogo dele, eu vou colocar um verdinho aí de jogou bem para Samuel, tá? Diferente de o Henderson, porque, assim, o Henderson tá muito mal esse ano. Muito mal, né? É impressionante como eu não sei mais a função de o Henderson nesse time. É como se o Náutico quase que jogasse com um homem a menos. Porque ele não é o cara que tá levando essa bola para os jogadores de ataque. A gente sabe que Dodô
junto com Vinícius, Todinho, Paulo Sérgio, eles ficam lá muito no último terço. Então, em tese, se você tivesse esse segundo jogador no meio campo, que pegasse essa bola e na simplicidade, entregasse essa bola para os jogadores de ataque, seria uma boa função, mas o Wendson não faz isso. O Henderson é falho na marcação-pressão, inclusive o desencaixe que o Náutico teve no primeiro tempo foi por causa de o Henderson. O Samuel ainda peca, às vezes, por excesso. Ele tá tentando fazer o correto, aí toma um amarelo, aí precisa segurar um pouco. O Henderson nem isso. Então, vou colocar um vermelho no Henderson. Eu acho que ele tá passando um pouco despercebido nesse time, tá? Mas é um ponto fraco aí desse meio campo do Náutico, as participações de Wendson. Tá muito fraco. Tudo bem. Chama aquele outro enquadramento, Marcito, porque fica melhor de a gente ver o campo do Náutico. Mas já seguindo aqui, Samuel na proteção, ele foi com um bem e o Henderson vai com um mal. Então, muito mal para muito mal para o Henderson. Então, já para poder destacar bem a diferença entre os dois. O Dodô, veja, é um jogador que ele possui aquele arcabouço técnico, né? Então, você vai conseguir encontrar vários elementos ali para poder destacar no jogo do Dodô. Não é aquele jogo que talvez ele já tenha atingido durante algumas partidas nessa temporada. Eu acho que ele já desempenhou melhor do que ele desempenhou no jogo de hoje. Eu fico ali entre o jogou bem. Se eu fosse um pouco mais duro com ele, eu poderia até colocar um amarelo. Eu discordo um pouquinho de Cássio. Eu vi que Cássio deu bastante destaque para Dodô. Mas eu vou colocar um jogou bem. Porque o destaque que era destaque do estadual. Do estadual para a final. Que Paulo Sérgio estava tomando... Porque Dodô chegou a ser apontado como grande destaque do Pernambucano, mas que com essa semifinal, que acho que pesa muito, que Paulo Sérgio estava tomando esse lugar, protagonismo. Eu comentei sobre isso no Twitter durante a partida, Cássio. Eu disse que quem estava tomando esse protagonismo era Vinícius. Eu acho que se fosse talvez mais na surdina, né? Tá faltando ele decidir um jogo ainda. Talvez assim seja justamente isso. É o cara que sofre o pênalti, é o cara que dá pré-assistência, dá o passe, mas ser o cara do jogo é algo que pesa muito no futebol mesmo. Porque os últimos jogos ele vem sendo sempre um dos melhores em campo. O Dodô deu uma baixadinha. Vinícius tá muito bem. Mas em relação a essa partida do Dodô, eu fico muito em dúvida, tá? Eu acho que ele foi razoável. Eu acho que ele foi razoável. Ele parte de um patamar um pouco mais alto. O sarrafo é mais alto, né? A gente sempre tem uma tendência a ser um pouco mais duro, né? Se não for aquele jogo perfeito, o plástico dele. Mas eu vou falar o seguinte, Celso, eu vou de razoável em Dodô nesse jogo. Eu acho também, eu acho que fica mais condizente. Principalmente se você olhar quem esteve ao redor dele, sabe? Eu acho que ele tá teve uma discrepância, nesse patamar aí. E agora a gente vai com as escolhas que Hélio e Guilherme fizeram para o decorrer da partida, né? Vieram com o Reginaldo e Juninho, no lugar das vagas de Arnaldo e Todinho. Depois, Luiz Felipe e Auremi nas vagas de Samuel e Wenderson. E, por fim, Ramon e Rosa nas vagas de Dodô e PS9, o psicopata da bola. Psicopata do gol. Celso, eu vou ser muito sincero, tá? Eu acho que o Rosa, ele não conseguiu pegar na bola direito, numa configuração de jogo que já estava 2-0. Eu vou colocar o branco nele aí, tá? Muito difícil de você fazer uma avaliação. O jogador, acho que ele jogou 10 minutos, 15, deu certo. Ele e Ramon. Mas o jogo não aconteceu perto dele. Então, ele e Ramon eu vou deixar com branco. Sem nota, Rosa e Ramon, portanto. Isso. Agora, os outros 4, eles tiveram impressionante como os 4, tá? Não é querendo simplificar as coisas, mas os 4 tiveram uma participação bem ok, dado a característica do jogo que estava naquele momento, principalmente no segundo tempo, onde o Santa Cruz já não era um adversário que conseguia competir tanto. O Náutico fez ali seu volume de jogo no ataque. Também não foi aquele Náutico, tanto do 4-0 contra o Santa, tanto do 4-0 contra o Sport, que foi lá para poder amassar e fazer um maior volume de gols. Foi mais ou menos ali, né? Se segurou um pouco, esperou mais o final da partida. Então vou colocar amarelo nos outros 4 jogadores que entraram. Juninho, Reginaldo,
Luiz Felipe e Auremi, portanto, vão com amarelinho razoável para turma aí, tá? Reginaldo, Juninho, Luiz Felipe e Auremi. Peraí, tem gente demais. É porque hoje teve uma substituição a mais, né? Por causa Foi isso mesmo, a questão da concussão do jogador do Santa Cruz. Tá certo, é isso mesmo. Muito bem lembrado. Portanto, aí, tá? Fica faltando agora somente a dupla dos anjos, como você viu aí, a contribuição de Guilherme e Hélio para essa partida. Um verdinho de bem para os dois. Eu acho que no primeiro tempo, como eu ressaltei aqui algumas vezes, eu acho que o Santa Cruz taticamente estava conseguindo sair dessa marcação-pressão do Náutico, mas no segundo tempo eles ajustaram. Se não fosse o episódio do pênalti de Arnaldo, que, de novo, não tinha muito risco de gol, mas foi uma chance ali para o Santa Cruz, daria para dizer que o segundo tempo o Náutico dominou por completo, e muito por causa desse acerto que Guilherme e Hélio conseguiu fazer no time na marcação, pressão do Náutico. Então, vou colocar um verdinho ali por terem ajeitado o time para o segundo tempo. Muito bem. Então, aí para o print, a gente fica, tá, com o nosso campinho definido, certo? Para essa vitória alvirrubra por 2-0 sobre a equipe do Santa Cruz. Um último ponto, acho que ainda vale. A gente não é nem falando da final, mas aproveitando que Atos ainda está aqui, vai ser muito difícil, Evandro, convencer Bruno Becker para o jogo de volta no Centro dos Aflitos, viu? É muito difícil. Não, isso aí não tem... Isso não é página virada. Meu irmão, salvo uma grande surpresa, ida na ilha, só torcida do Sport, volta nos aflitos, só torcida do Náutico. Eu acho que o máximo que pode acontecer é o governo do estado fazer uma força-tarefa e ter torcida visitante nos dois estádios. Tipo, o máximo. É o máximo. Mas os dois irem para a Arena Pernambuco. E sobretudo por causa do gramado. No fim das contas, o gramado... Falaram tanto do gramado, aí cada um tem o seu agora, mas eu acho que a sinergia que Atos já trouxe do Náutico nos aflitos, eu acho que o clube não vai abrir mão disso para um jogo de volta, não. Ainda mais porque a última final foi uma final... Nos aflitos, foi uma final sem público. No fim, a última vez que se você colocar assim, ó, tem algumas gerações, faz muito tempo, que não tem uma final, jogo de volta nos aflitos com público. Porque, falando de cabeça aqui, teve a de 75, teve jogos que decidiram, tá? Mas falando de final de campeonato, jogo de volta da final do campeonato. É isso mesmo, 50 anos. Porque a de 2001 não teve. Impressionante. Aí vai perder, vai deixar... assim, agora o ingresso vai ser rasgando também, viu? Vai ser, a procura vai ser uma loucura. Tem 2 superchats aqui antes da gente liberar Atos, e aí a gente segue para a segunda parte da nossa live, onde a gente vai analisar esse clássico das emoções pela ótica do Santa Cruz. Então, traz para a tela, meu querido Massinho Sabotagem. Maestro, já existiu algum campeão pernambucano com 100% de aproveitamento? Já, Gustavo. Infelizmente, o Náutico não tem essa condição, não. Eu acho que está esquecendo a derrota para o Retrô. Verdade. O Náutico tem 8 vitórias e uma derrota. Assim, porque, como o Náutico já estava classificado líder... Já estava garantido como líder, né? Agora, ele deve estar tipo o Sport campeão invicto. Ó, essa derrota não conta porque eu já era campeão. Já tinha sido campeão. O Náutico, essa derrota não conta porque eu já era líder. Assim, quando estava valendo, ganhei tudo. Isso. Pronto, é a mesma lógica. E, obviamente, o Sport não foi campeão invicto. Não conta, exato. Detalhe, ele foi campeão do dia invicto, mas não terminou invicto. Mas o que vale é terminar invicto. Então, obviamente, virou a piada. E nesse caso do Náutico, ele acabou esquecendo o jogo do Retrô. Mas respondendo, falando de cabeça, acho que foi uma vez, 1932, Santa Cruz. Acho que são 12 jogos e 12 vitórias. Eu posso até checar aqui, mas eu tenho quase certeza que foi isso. Eu sei que é uma vez e foi o Santa, mas eu vou checar se foi 1932. É um monstro. Enquanto o mestre vai checando, a gente traz para a tela aqui o outro superchat. E eu sempre gosto de mandar aqui um abraço pro doutor Helder. 12 jogos, 12 vitórias, 1932. É um monstro. Eu vou mandar um abraço também pro doutor Helder Medeiros, tá? Meu oftalmo. Sempre que eu consigo ler aqui essa mensagem na tela, nessa distância, eu me lembro dele. Boa noite. Aí quem tá falando é o Silvio Lira.
Boa noite. Só lembrando que o Santa teve boas chances e os gols do Náutico foram 2 gols de bola parada. Falando isso porque o torcedor do Náutico está falando como se tivesse engolido o time do Santa. Acho que a gente não falou exatamente isso aqui, não. Nesse caso, pelo menos não. Nesses casos, eu gosto de citar o meu professor de cálculo 2. Teve uma vez que a turma foi esse Atos? Contabilidade. Certo. É que de vez em quando muda. Mas ok, isso é o seguinte. Aí a turma tava toda tomando pau que só a porra nas provas, tal, não sei o quê. E teve uma vez, teve uma aula que chegou lá, a turma fez um motim, né? Para falar com o professor e escolher até um representante da sala, tal. Aí o professor chegou, percebeu que alguma coisa de estranho estava acontecendo, aí a turma se comunicou com ele, disse que queria fazer um anúncio para ele. Aí ele, não, tudo bem, pode fazer. Aí foi lá, representante da sala, né? Aí fez um maior discurso, assim, disse como a turma estava empenhada nos estudos, grupos de trabalho para poder estudar, monitorias e tal, e o desempenho realmente não vinha, segundo a representante, por causa das provas que estavam no nível do prova. Muito difícil. Ele ficou o tempo todo assistindo, ouvindo as reclamações, muito atento. Ele balançava a cabeça, a cada ponto ele concordava, assim, ele dizia, levando a sério mesmo as reclamações. No final, ele bateu palma, a turma toda bateu palma, e ele fez. Essas palavras eu nunca vou me esquecer, e eu uso para poder responder o superchat. Fica aí sua crítica. E seguiu dando aula e nada mudou. Não deu 1/10 de ponto para ninguém. Não mudou uma pergunta. Nada, prova. Nada. Pau, cipó e peia. É isso. Meu querido Atos Gildo, obrigado, meu irmão. Parabéns pela classificação. Nos vemos na final e a gente segue por aqui na cobertura do 45 minutos. Obrigado, meu caro. Saudações, meu velho. Um abraço.